Sejam todos bem-vindos à nova temporada do nosso PELDcast. É o podcast do Programa Ecológico de Longa Duração, que este ano inicia com um bate-papo bem importante dentro das reflexões e comemorações do dia 11/2, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. E nessa segunda rodada, nós temos assim, mais um time, né, de mulheres fortes, pesquisadoras com um currículo bastante forte, interessante, que é a Felícia, a Carla, a Emanuele e uma outra Carla que vem do CCM. Então, aqui com vocês, a gente vai bater um papo sobre o que é ser mulher na ciência. E aí, para começar esse bate-papo, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, se apresentassem um pouquinho com nome, formação, falar um pouquinho do PELD de vocês e como é que é ser mulher na ciência. Vamos começar aqui, na minha tela está aparecendo a Felícia primeiro, então vou pedir para a Felícia começar. Seja muito bem-vinda, Felícia. Muito obrigada, Alessandra. Então, o meu nome é Felícia Fischer. Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo aqui, né? E a minha carreira na ciência, eu acho que já começou quando eu escolhi o curso de biologia, que ele já é um curso bem voltado para a parte da pesquisa, né? E comecei desde cedo na graduação fazendo iniciação científica, acabei gostando e fiquei. Então, os passos seguintes já estavam bem claros para mim, né? Que se eu quisesse seguir na área acadêmica, seria o mestrado e seria o doutorado. E eu comecei, então, no PELD, no mestrado, né? Quando eu comecei o mestrado, é que estava começando o PELD dos Campos Sulinos. E o nosso PELD, ele tem uma particularidade que ele, além de ser avaliações da biodiversidade, ele é desenhado num esquema de experimento de pastejo. Então, como os Campos Sulinos têm essa questão de ser necessário pastejo para a manutenção da diversidade, então o projeto inteiro ele tem pastejo ocorrendo, né? Então, o meu mestrado já foi nesse assunto, em relação ao pastejo nos campos nativos. Meu doutorado eu já saí do PELD, foi com um outro experimento aí de mudanças climáticas. Depois do doutorado, eu fiz 2 pós-docs na Europa, eu fui para a República Tcheca, eu fui para a Espanha. E o engraçado é que nesses 2 pós-docs que eu passei fora, eu voltei então a trabalhar com parcelas permanentes lá. E quando eu voltei para o Brasil em 2019, o mesmo grupo de pesquisa aqui do Rede Campos Sulinos estava com o PPBio, e agora estamos com o INCT. E a temática do INCT, ela anda bem junto com a nossa temática do PELD. Então, eu meio que voltei para o PELD agora, junto com o INCT, para trabalhar com sínteses de experimentos de pastejo em campos e em ambientes nativos. Então, agora dá para dizer que eu fiz todo um círculo, né, de começar lá atrás no mestrado, e agora que eu estou no meu 3º pós-doc, ou 4º pós-doc, eu estou voltando ao PELD. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória dentro do PELD. Maravilha, obrigada. Então, vamos para Carla Barbosa, PELD CCM. E você, Carla, por onde você andou? Como é que foi a sua formação? A minha formação, ela foi assim, para lá e para cá, e diferente do que já foi comentado. Eu comecei numa faculdade particular, fiz biologia, ciências biológicas, aí fui fazer mestrado numa ONG, no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, fiz mestrado profissional, e aí fui fazer doutorado na Unesp de Rio Claro, foi onde eu conheci meu atual supervisor, o Milton Ribeiro, e assim, então desde 2016, em 15, eu estou ali com o Milton trabalhando em diversos projetos. E então, o que aconteceu? O PELD, na verdade, que é o PELD CCM, que é o do Corredor Cantareira-Mantiqueira, ele entrou na minha vida quando eu meio que trabalhei, né, após terminar o doutorado, em ONGs. Então, trabalhei muito com conservação, que era a área que eu gostava mais. E aí, o Milton me convidou para fazer parte desse grande projeto, só que fazendo a comunicação científica desse projeto. Então, atualmente, eu sou bolsista FAPESP, de jornalismo científico,
e trabalho coordenando uma equipe de 9 lindas mulheres, todas estudantes de ecologia, lá da Unesp de Rio Claro, e a gente tem a função de divulgar todos os projetos, todas as pesquisas que são realizadas dentro do LEC, em especial as do PEL de CCM. Então, essa trajetória que foi indo aí, ela chegou de uma forma tão grande agora na minha vida, que já vai desde 2024, desde março de 2024, que eu estou coordenando essa equipe de lindas mulheres na comunicação. Eu fico particularmente feliz com isso, né? Porque é até um time tão forte aí pensando na divulgação da ciência, né? Isso é muito bacana e muito importante, especialmente que o PELD se propõe ter esse diálogo bem forte, fortalecer esse diálogo com a sociedade, né? Então é muito bom saber que o seu PELD tem essa equipe toda pensando nisso. E, Emanuele, como é que tá o RIPA? Como é que você chega no RIPA? Fala pra gente. Olá, pessoal. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Me chamo Emanuele Ramos. Sou graduanda ainda, então, para mim, é uma honra estar com essas mulheres aqui nessa banca hoje. E o PEL de RIPA, ele chega na minha vida a partir do meu segundo período de graduação, eu já estou no meu último, e ele movimenta toda a minha vida, ele transforma, na verdade, né? Desde pequena, que eu sempre quis ser uma cientista, uma bióloga, só que eu não sabia como é que eu ia chegar nesse momento, né? De ser uma bióloga, de fazer pesquisa. Eu lembro que o meu vizinho, ele me deu um monte de livro, que ele é biólogo também, e um monte de livro para eu ler. E eu li tudo com 10 anos de idade, sempre fui, assim, sonhadora. E quando fui crescendo, eu fui fazendo técnico em Química no IFPB, aqui da Campina Grande, do campus. E eu fui me apaixonando ainda mais pela ciência. E não era possível escolher outro curso a não ser ciência, inclusive, porque eu não me vejo em outro curso. O PELD chegou na minha vida quando eu estava no segundo período, como eu falei, né? E eu entrei junto ao laboratório da professora Joseline Molose, que ela coordena o Laboratório de Ecologia de Bentos, e também ela é a vice-coordenadora do PELD RIPA. O PELD, ele transformou a minha vida no sentido de que me deu novas oportunidades. Eu, tão jovem, que não fazia ideia de como ser uma pesquisadora, ele me fez ser essa pesquisadora, me deu esse sonho junto comigo, né? E através dele, eu visitei diversas cidades, levando a ciência para outros jovens, com o projeto Jovens Cientistas. Então, nós visitamos aí mais de 33 cidades da Paraíba. Também, através do PELD, eu tive a oportunidade, né, de ir para Florianópolis, em Santa Catarina, e também para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no qual eu aprendi algumas análises que, inclusive, eu estou realizando elas, que são análises de microplástico e metagenômica. Vim aqui para a Paraíba, trouxe essas análises comigo para incrementar ainda mais no PELD, né? E o PELD, ele basicamente, ele estuda o Rio Paraíba, então ele monitora esse Rio Paraíba. Ele, tanto em aspectos de ecossistemas terrestres, quanto ecossistemas aquáticos. Então, nós monitoramos isso e também temos essa parte de educação ambiental, onde a gente leva, onde a gente devolve para a população o que a gente faz nas universidades. O PELD, como eu disse, ele transformou, assim, a minha vida de um jeito incrível, através disso que ele é. Eu digo para todo mundo, né, que o PELD, ele transforma mesmo. Ai, que bonito. Eu tenho acompanhado, eu apoio todos vocês, né? Mas eu tenho acompanhado muito o RIPA, que é aqui pertinho de mim. Sou toda orgulhosa dele, porque eu fiz parte do começo dele. E, inclusive, o próprio nome, né? Fui eu quem sugeriu a forma da escrita. E eu fico bem feliz de ver como vocês avançaram na parte de comunicação da ciência. É muito bonito o trabalho de vocês. Parabéns mesmo. E agora a Carla Ribas também, que está aí, ó, com a gente na divulgação da ciência, está à frente do trabalho aí no Catimbau. E aí, Carla? Fala um pouquinho de você aqui para nossos ouvintes. Oi, Alessandra. Oi, meninas. Boa tarde. É isso, né? Vim parar no PEL de Catimbau como um presente mesmo. Eu trabalho com ecologia já faz um bom tempo, né? Eu estava em Minas Gerais até 3 anos atrás, agora estou aqui em Recife, né? Em Pernambuco. E o PEL de Catimbau é um programa, um projeto, né?
que já está na sua 4ª fase, trabalha, né, nessa fase, trabalhando com perturbações antrópicas, mudanças climáticas, né, sobre a biodiversidade da Caatinga. Então, é um PELD bem estabelecido há bastante tempo, mas a parte de comunicação também sempre foi feita, né, mas agora, né, eu tive um convite do coordenador, né, Marcelo Tabarelli, e da Inara Leal, para poder ficar, né, me dedicar exclusivamente para essa parte de comunicação pública. Então, cheguei em Recife, em Pernambuco, e ganhei esse presente, e estou aí na coordenação. Então, a gente está fazendo várias ações, já fizemos algumas juntas com o PEDCOM, e fizemos algumas no Catimbau, e aqui em Recife mesmo, e estou à frente dessa comunicação. Eu, apesar de ser ecóloga, também sou comunicadora agora. Maravilha, eu tenho acompanhado também, a gente fez um trabalho muito bonito ano passado, e vamos fazer de novo no Rio, né, esse ano aí no SBPC, eu espero. Eu quero saber uma coisa importante, agora a gente voltando um pouquinho mais, assim, para a Emanuele chegou a dar um spoilerzinho né, da chegada dela, mas, assim, o que foi que despertou para a ciência? Assim? Teve algo específico que bateu no coração, assim, falou, é isso que eu quero? Teve alguma coisa? Ou teve alguém que provocou de fora, um professor, uma professora, como a Emanuele falou que teve um vizinho que deu uma coleção de livros? Teve alguma coisa específica, assim, que mexeram com vocês? Ou era aquela coisa interna mesmo, chamado interno? Pode começar pela Carla Ribas, agora eu vou começar aqui pelo contrário. Vamos fazer a volta ao contrário, né? Não, eu acho que eu tive a sorte de já nascer sabendo que eu queria mexer, não sabia, né, o que era cientista quando eu era pequenininha, mas eu já me identificava, tinha uma conexão muito grande com a natureza de uma forma geral, né, gostava de brincar, né, tinha brinquedo, ia brincar lá com as laranjas, ou ia para o mato, fingir que estava pescando, e aí, né, isso foi, todo mundo começou a falar, né, essa menina vai ser cientista, e assim foi. Né? E assim foi, e me tornei cientista, já sabia que queria biologia, e fui na graduação já trilhando esse caminho. Felícia, como é que foi? Eu acho que para mim também foi bem parecido, foi bem nessa linha. Comecei também com o amor pela natureza, de entender as coisas vivas. E quanto mais eu ia aprendendo, mais eu gostava. Então, eu acho que eu segui nessa linha de, não, vamos então continuar aprendendo. E eu gostei muito, assim, da oportunidade da iniciação científica, que pela minha experiência fora é uma coisa bem do Brasil, assim. Fora tu não vê muito, tu vê até um estágio obrigatório, alguma coisa assim, mas a iniciação científica da forma como é organizada no Brasil é uma coisa fantástica, assim, de tu tá ali no primeiro semestre, ainda nem sabe direito o que é da vida, tu já tem a oportunidade de experimentar, né, dentro de grupos de pesquisa, de fazer o que o pessoal tá fazendo, de apresentar o teu próprio trabalho, e foi ali que eu me encontrei, assim. Então, desde o início que eu comecei, que o pessoal já conversava comigo, daí tu começa a entender que, mesmo tu estando lá no início, alguma coisinha tu vai pegando, e daí quanto mais tu tá naquele meio, mais vai aprendendo. Então, e isso nunca acaba, né? Tu tá lá no fim do doutorado, tu acha que tu vai saber tudo, e ainda tem mais um monte de coisa para aprender, mais um monte de projeto que se pode inventar. E eu acho que a vida na ciência, ela é um pouco disso, né? A gente sempre tem muito pela frente, muito o que explorar. Verdade. Eu provoco nessa direção, por alguém que faz, né, a comunicação da ciência e também do ensino de ciência. Eu me preocupo muito como a gente oferece essa apresentação da ciência muito cedo, né, para o pessoal que está no fundamental ainda. Eu acho que é uma fase incrível, maravilhosa para se despertar para a ciência, e às vezes é ali que a gente perde de chamar atenção para o que eu gosto de dizer que é a grande aventura humana de produzir conhecimento seguro sobre a vida, sobre o próprio homem, sobre a natureza. Então, é por isso que eu fico sempre curiosa para saber se alguma coisa aconteceu ali e despertou, né, para a ciência. Carla Barbosa, e você? Então, eu acho que eu também tinha essa sementinha já dentro de mim quando eu era criança, porque eu tive, apesar de eu ter nascido em São Paulo, morado na grande cidade, eu tive a oportunidade de crescer numa casa com quintal.
E meu maior brinquedo, assim, era poder montar microecossistemas, que na época eu não sabia o que era, mas eu perguntava para minha mãe, o que o grilo come? Aí eu pegava, montava lá, colocava uns galinhos, colocava um grilinho, ia nas formigas cortadeiras, que hoje são, né, um problema, mas na época para mim era super legal levar a plantinha para elas, ajudar elas a carregar o matinho que elas estavam cortando, tatuzinho bola, enfim, essas coisas todas que a gente tinha no quintal. Então, desde essa época, eu gostava muito, mexia muito com barro, né? E, claro, a gente vai crescendo, vai aprendendo outras coisas, vai tendo outras ideias, mas depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz em propaganda e marketing, hoje eu utilizo muito, né? Mas na época não tinha essa ideia de fazer divulgação. Eu vi aquilo tudo e falei, não, tem coisa errada. E fui trabalhar num pet shop, e aí comecei a ver bicho silvestre, achando que eu poderia ajudar de uma outra maneira que não trabalhando com comércio. E aí os estágios, na verdade, é que me despertaram realmente para essa coisa da conservação. Como eu falei, trabalhei em ONGs muito fortes no Brasil, né, com conservação da biodiversidade, mas o PELD veio muito ligado também com o meu doutorado, porque como eu fiz o doutorado lá na Unesp de Rio Claro e era com ecologia da paisagem, meu mestrado também, o PELD tem muito esse foco, né, de entender como as estruturas da paisagem, elas influenciam, né, na biodiversidade. E aí eu queria dizer assim, tudo bem, a gente está falando sobre PSA, né, pagamentos por serviços ambientais, está falando com as pessoas da área rural para contribuir na conservação, mas como é que a gente chega nessas pessoas? Como é que a gente leva a informação de uma maneira mais, não tão científica, com termos científicos, né, mas com uma linguagem mais palpável? E aí foi assim, foi tudo indo para um caminho muito legal, um despertar lá no começo. E é o que a gente percebe, né, que a nossa trajetória, ela também vai formando o nosso atual cenário. Hoje, eu vejo que aquela brincadeira que eu tinha lá no quintal com os meus bichinhos, elas fazem eu parar para pensar em tudo que eu posso trazer, né, para as pessoas que não fazem parte desse mundo que eu tanto amo, mas que eu quero trazer essa paixão. Foi assim, é paixão, acho que é pura paixão. Maravilha. Eu vou seguir, então, para falar um pouquinho sobre ser mulher, né, na academia. Hoje se debate muito a questão do estrutural mesmo, né, esse patriarcado, esse machismo estrutural, que nós temos uma universidade que, apesar da sua importância incontestável, ela foi feita por homens e para homens, com uma estrutura toda pensada, né, para um tipo de ser, de estar no mundo, né, inclusive que desconsidera a própria maternidade, né, que é um ato, um fenômeno científico, biológico, social, filosófico, né, que é a própria maternidade. Então, o que vocês perceberam na sua trajetória, barreiras em relação à carreira acadêmica, ou vocês partiram como um trator e não tiveram nem tempo de enxergar essas barreiras? Eu quero conhecer essas realidades diferentes de vocês, sei lá, começando das mais experientes, estava chegando a Emanuele, que está mais novinha, pegando talvez um momento já mais novo das políticas, né, em relação à mulher na academia. Fiquem à vontade. Estão tímidas? Então vamos botar. Ah, tá. Eu posso falar. Porque você falou mais experiente, aí me tocou. Não, gente, eu vou fazer 45 anos daqui a um mês, né? E, assim, eu fui como um trator, como você falou, eu passei como um trator por tudo. Só que aí chegou um momento da minha vida que eu fui mãe. E agora, recente, meu filho vai fazer 3 anos agora em março. Então, eu fui mãe com 42 anos, né? Totalmente natural, mas demorei todo esse período da minha vida. E aí, sim, eu fui perceber realmente algumas nuances, né, mais fortes. Porque eu sou uma pessoa muito de campo, sempre gostei muito de ir para campo. E, claro, sempre gostei muito também dessa parte de comunicação com as pessoas, mas muito de campo. E aí, quando você tem um filho pequeno, como é que você vai para campo? Atualmente, principalmente quando a gente é mais velho também, a gente também tem essa questão eu estou falando de 2 temas interessantes, né, que é a idade e aí a maternidade, né, para mulheres, esses 2 pesam bastante, principalmente dentro da ciência. E aí eu percebi que, poxa, como é que eu faço para ir para campo com uma criança pequena, e como eu sou mais velha, automaticamente a minha mãe mais velha, quem que fica com meu filho? Eu não tenho rede de apoio, sou eu e meu marido, ponto, meu marido trabalha, não tem como ele ficar, e como é que eu faço? Então, eu tive que fazer uma reformulação em campos, tal. Cheguei a perceber que vagas de emprego foram negadas, ou tiveram pontos negativos por eu ser mãe
atual, assim, nesse momento. E eu tive uma oportunidade muito boa, né, nesse momento também com o Miltinho lá, que abriu as portas e falou assim, não, esse é o momento de você ficar aqui dedicada à comunicação, e é o momento que você puser aí no campo, você vai. Então, eu senti bastante, né, um impacto na minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu também tive pessoas que me levantaram e me ajudaram, e o meu coordenador atual, né, que é o Milton, ele sempre me deu esse grande apoio. Mas eu sinto que a gente ainda tem muito a conversar sobre isso, né, sobre essas barreiras que muitas vezes são invisíveis, não só na ciência, mas em especial para a gente, que depende muito do nosso próprio trabalho diário e muitas vezes solitário, né? Muitas vezes a gente faz a nossa pesquisa solitária. E como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Enfim, é isso. Nossa, um vivo aí pro Milton, que teve uma postura bacana no sentido, eu estou percebendo que você quer dizer que ele diz, olha, você pode fazer tudo, né? Então, encaixa dentro das suas possibilidades agora, como é que, poxa, porque é muito interessante isso, porque normalmente a carreira científica é muito linear, não permite esse movimento que a maternidade exige, né? Ou seja, eu posso ir também para o campo, mas eu também preciso desse olhar que me diz que eu preciso ficar um pouco mais aqui. Isso é política política da mulher na ciência. Isso é uma das políticas da mulher na ciência, e isso é muito importante saber que está acontecendo dentro do PELD, né? Então, Carla Ribas, e você, hein? Como é que foi? Eu também tenho uma certa experiência, né? Já estou nos meus 50 anos, aí no caminho de aposentar um dia, em breve, e meu caminho foi tortuoso. Eu acho que se a gente não for como um trator, a gente não estaria aqui, né? Eu acho que não tem outra forma. Espero que para a Emanuele não seja assim, mas para a gente que já é um pouco da outra geração, a gente sai, a gente vai como um trator, mas a gente é machucada ao longo do caminho, né? E eu lembro até hoje, né, um momento muito marcante que eu fui assistir um filme sobre mulheres na ciência, né? Que chamava, na tradução, Elas na Ciência, em inglês a gente acha ele como Picture a Scientist. E eu fui assistir com meus estudantes, né, que sempre foram a minha rede de apoio, porque eu trabalhava num departamento que só tinha homens, basicamente. E aí, quando eu fui assistir, eles foram explicando sobre os diferentes tipos de assédio, e eu falei assim, meu Deus, eu já passei por todos eles. E foi, assim, um momento muito marcante, muito triste da minha vida, né, de saber, e principalmente aí eu comecei, né, eu já tinha essa característica, e aí eu vi que era isso, né, eu como mulher cientista precisava apoiar outras mulheres cientistas, principalmente as que estavam começando a se fortalecer, né, porque a gente passa pelas coisas e acha que é normal, que tá tudo bem, que é assim mesmo, e não é, né, não deve ser, não deveria ser, não pode ser assim, né, então a gente realmente tem que se unir para que essas coisas não aconteçam, não só em relação ao assédio, mas em relação realmente às diferenças, né, porque enquanto mãe, né, eu sou mãe de 2 meninas e nunca tive apoio nenhum, né, já teve reunião que eu precisava amamentar na hora da reunião, e aí o pessoal falou assim, paciência, então você não participa, né, então assim, nunca tive apoio, e continuo vendo que, assim, não é uma coisa que as pessoas, né, e até as mulheres mesmo fazem por mal, mas o machismo é estrutural, né, então ele tá lá enfiado na instituição, e aí, assim, você tem que dar aula de noite, né, então agora eu tenho 2 disciplinas que são de noite, mas aí para eu dar aula de noite, isso significa que eu tenho que pagar uma pessoa para a pessoa ficar com a minha filha de noite, porque eu não posso deixar ela não tem escola de noite, né? Então, significa que eu tenho mais gastos financeiros, inclusive para ir para o congresso, para ir para campo, a gente precisa ter uma rede de apoio que nem sempre é de graça, né? E muitas vezes o pai não é a pessoa que fica, quando tem, né, um pai que está, né, junto com a mãe. Então, realmente, as condições são difíceis para a mulher, né? E eu acho que é por isso que a gente continua estando em baixos números. Exatamente, quando eu falo trator, eu falo justamente isso, quando você passa sem perceber, depois você olha para trás e fala, quantos assédios eu recebi? Porque como essa discussão ela é muito recente, né, teve coisas que a gente nem teve permissão de perceber que estava acontecendo, na minha trajetória também foi essa, né, eu sou hoje do movimento Parenting Science, e quando a gente está discutindo as questões, eu falo, nossa,
Isso passei demais lá atrás, né? E nem tive a oportunidade de dizer assim, olha, você está sendo machista comigo. Não podia dizer isso, né? Porque a estrutura era essa, ou se adequa a isso, ou saia, né? Ou peça para sair. A mensagem era muito clara, né? E Felícia, e como é que foi? Joana está chegando aqui. Joana, seja bem-vinda. A gente está no meio da discussão aqui, mas já eu falo contigo. Felícia, como é que foi para você? Então, para mim, eu considero que, de certa forma, eu tive bastante sorte na minha carreira, no sentido de sempre ter bastante mulheres para me inspirar, por exemplo, assim, professoras mulheres. Era na ecologia ali na URGS e no Biociências, bem igualitário, assim, se for ver, tem bastante professoras mulheres, né, ao contrário de outras disciplinas ou até de outros lugares. Então, isso sempre foi assim, eu via a nossa área, a biologia, então, um pouco mais aberto às mulheres, mas, obviamente, conforme vai progredindo na carreira, eu conseguia perceber melhor o mundo ao redor, talvez não daquela forma de, diretamente sofrer o machismo, mas desse machismo estrutural que vai, de certa forma, nos podando e nos atrasando, né? E vendo mais em relação à minha vida, a forma como a sociedade, não só a academia, funciona, né? Que uma decisão que eu tive que fazer quando eu consegui esse pós-doc fora é que eu tenho um companheiro, né? E isso que eu falei, eu tive muita sorte que ele abriu mão da carreira dele para ir comigo. E é um negócio, se tu for pensar, mais aceitável, mais normal pensar, vai o marido para trabalho e a esposa vai junto, e ninguém questiona muito isso. Tipo, mas o que tu vai fazer? Não sei o quê. E já como ele foi meio sem ter muita ideia do que ia fazer, todo mundo achava isso muito absurdo. Né? Então, esse tipo de coisa né? O inverso é uma coisa normal, quando é com a mulher não é tão normal. E outra coisa que eu ia destacar, que agora eu estou percebendo bastante, é a falta de direitos trabalhistas na pesquisa, como isso afeta majoritariamente as mulheres. Porque, assim, o que está acontecendo? Cada vez mais o pessoal tem que ficar em pós-doc, atrás de pós-doc, e bolsa DTI, bolsa 7, bolsa de... Agora tem fixação. Então, demora muito até a gente conseguir um emprego com direitos trabalhistas. E, assim, eu acho a pós-graduação até agora tem uns meses a mais de bolsa que tu ganha se tem filho, a bolsa de pós-doc também, mas todas as outras não tem isso. Então, assim, como é que a gente quer uma presença maior das mulheres, principalmente mulheres que já estão na idade de 30 e poucos anos, continuarem na ciência? Tu vai fazer bolsa de fixação. Como é que tu vai fixar uma profissional se tu não dá nem a opção dela ter uma licença maternidade? Então, isso é preocupante. Eu me preocupo bastante com essa questão dos direitos trabalhistas na pesquisa, porque é isso, ele afeta todo mundo, mas afeta as mulheres majoritariamente, né? Inclusive, essa questão dos pós-doc é muito, muito comum na área de vocês, mas em outras áreas, por exemplo, humanidades, a gente costuma fazer pós-doc depois que está na universidade. É uma lógica completamente inversa, né? É uma lógica acontece muito em algumas áreas, essa questão justamente por conta disso. Você não entra na universidade oficialmente, né? Então você fica nesse processo. Não tem vaga para todo mundo, ou não, né? Acaba que e você vai adiando a maternidade pós-doc. E você vai adiando a maternidade até chegar numa fase, às vezes, que você não pode mais ter filho. Exatamente. Então, isso é uma problemática que as políticas precisam dar conta para que a questão da mulher, porque a ciência muitas mulheres acabam que saem da pesquisa nesse momento, e depois para voltar é muito mais difícil. Muito mais difícil. E por isso que a gente fala que, lá no Parent Science, a gente fala que nós defendemos que existam vários modelos de carreira, não mais essa linear, né, que ela é muito mais adequada a uma vida masculina, né, ou de quem não pare. Então, as mulheres, ou ela abre mão de ter filho, porque é uma forma de fazer essa caminhada mais, com mais patriarcal, né, ou ela, quando opta por ter o filho, já está tarde demais, com todos os riscos que a gente sabe que envolve a maternidade tardia. Né? E a Emanuele, que é a novinha aqui, como é que é a mais novinha de nós?
Com aqui as idades. A Carla estava achando que era mais velha, a outra Carla falou, não, sou eu. A gente deve ter acertado aqui, que a Manuela é mais novinha por enquanto, né? Nessas falas. Como é que é? Você percebe já, Manuele, você percebe ainda essa estrutura empatando você? Como é? O que minha parte de fazer ciência, eu percebo por aí, por outros locais, porém a gente não se deve abalar, né? Por isso, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que apenas seguir. Muitas vezes a gente passa despercebido, né? A gente sofre algo desse tipo, mas infelizmente pelo momento ou por alguma coisa a gente não pode falar até mesmo, né? A gente acaba se calando muitas vezes. Hoje em dia não é tão decorrente, né? No caso, na minha vida. Eu agradeço, inclusive, a várias mulheres que lutaram por isso, né? Por esse direito de serem... de se impor sobre isso, de lutarem contra isso, que é por causa disso que a gente tem cada vez mais mulheres na ciência, que o que a gente espera, né, que venham cada vez mulheres para a ciência, porque a ciência precisa de mulheres. E graças a essa luta consistente, hoje em dia não é algo que a gente se vê. Inclusive no PELD, nós temos as meninas cientistas, né? No caso, são meninas que elas vão para as escolas e desde cedo elas tratam de se colocar no lugar de cientista para alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, e mostrar, sim, vocês podem ser cientistas, sim, vocês podem entrar na ciência. Isso não é algo apenas masculino, apenas que o homem tem que assumir, mas também uma mulher ela pode estar no lugar de cientista, de pesquisadora, porque o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, a gente lutaram por isso, e agora, na nossa geração, a gente também luta para isso, para que haja mais mulheres nas ciências, mais meninas nas ciências, e que elas comecem desde cedo, né? Tenham oportunidades desde cedo. Para que isso aconteça, a gente tem que cada vez mais falar, cada vez mais divulgar, e lutar, continuar lutando por isso. Especialmente as políticas, tá, Manuele? Porque, assim, o fato das meninas chegarem na universidade, que é uma coisa que a gente já tem, as políticas já permitiram isso, não significa manutenção delas na universidade. Pois é. E especialmente, ainda tem uma questão, quando você vai olhar para os cargos de gestão, cada vez, assim, quando a gente vai aumentando na carreira, a gente vai ficando, né? E isso vai ficando por quê? Porque a gente tem uma vida que funciona muita diferença, cuidando de casa, cuidando das crianças, tendo que ter toda a produção científica, né, que os homens têm, pau a pau com eles, mas gestando, cuidando. A gente sabe que uma criança, como a Carla trouxe aí a experiência do filho dela, eu tenho a minha experiência de um filho portador de necessidades especiais, que vai ser um bebê para sempre, né? Então, assim, se o dela tá pequenininho por conta de uma questão puramente do tempo, né, temporal, o meu não, vai ser criança para sempre. Então, assim, a gente precisa pensar nas políticas, inclusive, de políticas que vão pensar novos formatos de carreira, esse afastamento, editais que privilegiem a sua volta para a pesquisa, ou seja, a gente já conseguiu o primeiro passo, que as meninas estarem chegando na universidade, mas tem muita coisa a ser feita. Carolina, e você? A gente estava falando aqui sobre... Está me ouvindo? Está colocando fone? Está me ouvindo, Carolina? Tá? A gente estava discutindo aqui sobre a experiência na construção da carreira científica, se percebeu essas barreiras estruturais em relação às dificuldades do que é ser mulher na ciência. A gente estava ouvindo aqui as diversas experiências, a gente queria saber a sua. Você percebeu barreiras na sua carreira como mulher? Oi? Está me ouvindo? Agora estamos. Ah, tá. Aqui tem eu e mais outra menina, tá? Se acho que houve alguma... Seguinte, então, eu sou mais velha que essas meninas, né? Então, mas eu já, assim, eu vim de uma família eu vim de uma ancestralidade também, de um lado, uma cultura negra, né, afrodescendente, e de outro lado, uma cultura indígena, né? Os Bororos. Borodo é uma sociedade matrilinear. Então, eu vim de um lugar que as mulheres são mais fortes, né? Mais, assim, resilientes, da minha ancestralidade.
E aí o meu pai, ele empoderava muitas mulheres. Na minha casa, as mulheres tiveram uma educação diferenciada dos homens para serem mais favorecidas, porque o mundo, no entendimento dos meus pais, era mais difícil para as mulheres. Então, eu já vim da minha casa sabendo da educação que a gente estava sujeito a enfrentar o mundo com mais dificuldade. Então, meu pai investiu muito na nossa educação, na minha e das minhas irmãs, para nos preparar para um ambiente mais hostil para nós, para a gente ter uma independência financeira, tipo assim, não depender de um homem, né? E assim, então eu já vim com essa bagagem da minha casa, da minha família. Agora, então, mas eu senti nos espaços que eu estava, né? Mas eu não aceitava e eu reclamava, questionava, assim, quando eu percebia que estava havendo um tratamento diferenciado, né? E eu comecei a sentir isso muito no meu mestrado, né? Assim, eu fui fazer no Amazonas, no INPA que eu fiz, né? E eu senti, assim, que tinha uma... Sim, porque como eu questionava muito, assim, as coisas do jeito que elas eram, e aí, muitas vezes tentavam me excluir, tipo assim, vamos no campo ver um lugar para ver onde vai ser aula prática, tipo assim, com o professor, o melhor professor que foi lá dar aula para nós. Aí eu ia junto, entrava no carro e ia junto, tipo assim, como você não devia estar, tipo, como não, eu sou aluno igual vocês, né? Então eu entrava nos meios, questionava qualquer coisa que eu sentia que eu estava sendo excluída, né? Excluída, né? E a gente vê, estava ouvindo as meninas falando, né? Essa dificuldade, né? Eu também tive filhos, né? No período que eu estava fazendo mestrado, doutorado, né? E também eu senti muito, eu vi muito também muitos colegas minhas que adiaram muito a gravidez, né? Eu não adiei, né? Porque eu pensava assim que tinha que ser tudo junto e misturado, né? Porque eu vejo assim, deixar para depois a experiência mais rica, para mim, a experiência mais rica da minha vida, que eu pensava como mulher, é ser mãe. Então, eu não queria que o fato de eu estar estudando, né, fosse me impedir esse direito meu também, né? E aí, assim, então, mas em outros países eu tive experiências, às vezes, difíceis, por ser mulher, né? Então, assim, a forma como os homens em outros países, às vezes, nos olham, né? Eu tenho um tipo muito brasileiro também, né? De parecer essa mulher, as coisas que as pessoas no exterior estão acostumadas a ver a mulher como no carnaval, né? Uma mulher negra, de ascendência negra forte, assim, as pessoas têm aquela imagem que vê na TV, né? E vê a gente também, né? Então, eu sentia muito essa também, Esses assédios, né? esses assédios, esses estereótipos, né? Uhum. Então, assim, também, de professores eu não senti muito, né? Mas de colegas eu sentia também, mas se eu tinha nota alta, por exemplo, porque eu tinha dois preconceitos comigo, né? Assim, o fato de ser mulher, mas aí o fato de ter vindo de Cuiabá estudar no Amazonas, porque tinham colegas meus que vieram de São Paulo, de outros estados, né? Do Paraná, e às vezes colegas falavam para mim, você teve a nota mais alta porque você é bonita. Eu ficava muito, assim, revoltada com isso, né? E uma vez eu tive a nota mais alta, e eu falei, mas a professora é mulher, e agora? Como é que é isso, né? Então, eu sentia muito essa diferença, e eu também me comportava, tinha que ser um pouquinho mais agressiva, né? E aí foi uma forma também, assim, que tem um curso alto, né? Mas eu tive que ser assim, às vezes, intimidar os homens, né? Qualquer coisa, ela vai partir para briga, né? Então, também essas coisas, assim, me condicionaram a ter um espaço, porque sabiam que se fosse diferente, eu ia brigar, né? Ia para cima, né? Ia para cima. Então,
Os números têm mostrado isso, né? Que se você é mulher, você tem um nível de dificuldade. Se você é mulher negra, você tem um nível ainda mais complexo de dificuldade. Se você é mulher negra e possui alguma deficiência física, ou está um pouco fora dos padrões do que se entende aí, que é o ideal, né, para uma mulher. Se você é mulher negra, tem filhos, vai complicando. Se você é mulher, se você é negra, tem filhos. Regionais também. Tem diferença regional. Tem brasileiros e brasileiras. Uma coisa é brasileira do Nordeste, brasileira do Centro-Oeste e do Sudeste, né? Nas gestões da ciência, vocês acham que isso pode facilitar um melhor entendimento sobre essas políticas? Fiquem à vontade, quem gostaria de comentar isso? Com certeza, né? Eu acho que isso é essencial, porque só, né, a gente reclamar e dizer, né, que não está certo e apontar quando isso acontece, né? Isso é uma coisa também que cada vez mais tem sido feita. Antes a gente se calava, né, sobre isso, quando via casos de assédio. Então eu acho que se a gente chega em, né, não só como orientadora, como professora, mas a gente chega em cargos, né, de gestão, de administração, a gente consegue, né, perceber coisas que não são percebidas pelos homens, né, em relação às mulheres. Então a gente consegue fazer com que seja um pouco mais justo e que a gente consiga perceber o que está sendo feito e como que isso está sendo diferente para uma mulher e para o homem, né? Então eu acho que é isso, esse é o caminho. Para a gente começar a mudar as estruturas, a gente tem que estar lá no meio delas, né? E não só sendo subordinada a elas. Eu posso dar uma complementada também? Eu acho uma coisa que acontece e que é um pouco triste de se ver é que nem todas as mulheres que conseguem chegar nesses cargos vão ter essa mentalidade, porque o que acontece também é aquele viés do sobrevivente, né? Ah, eu consegui chegar onde eu tô sendo mulher sem muitos problemas, então o que tu tá me descrevendo como uma dificuldade, na verdade, não é uma dificuldade. Isso... Imagino que todas já devam ter escutado comentários, né, de mulheres na nossa área, em cargos de chefia, que têm comportamentos assim. Então, eu acho que, além de estarmos nesses lugares, temos que ter um pouco mais de consciência, conversarmos entre nós e essa compreensão que, assim, como eu falei, né, durante grande parte da minha carreira ali, estive numa bolha, consegui passar sem maiores problemas. Não quer dizer que se foi assim para mim, vai ser para todo mundo. Então, se eu ver aquela pessoa que está ali do meu lado, que já passou por várias outras questões, né? De repente, ela teve um filho ou teve algum caso de assédio, de perseguição, não sei, né? Daí, não, como eu não tive, então não é uma coisa que seja um problema. Então, acho que entre nós também teríamos que ter assim, essa compreensão, né? Esse é um ponto bem importante que eu queria chamar a atenção também, né? As chances de uma mulher chegando lá, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma chance muito maior de que essa visibilidade seja dada, mas ela não é garantia simplesmente por ser mulher, porque a gente sabe que é estrutural que atravessa também nós mulheres, né? Então, assim, ainda existem mulheres que dizem que feminismo é desnecessário, né? Então, não reconhece a luta que foi necessária para que a gente estivesse aqui agora falando disso. Mas a gente sabe que nem sempre, mas é justamente uma mulher que tem um olhar normalmente mais democrático e que vai acolher não só outras mulheres, mas a diversidade, a importância da diversidade na ciência, racial, de gênero. Esses olhares enriquecem, né, o que é a ciência. Então, é importante que, quando a gente for eleger as mulheres também, para esses cargos, a gente também leve em consideração mulheres politizadas em relação a essa temática. Alessandra, eu queria trazer uma contribuição, na verdade, como ver o outro lado, né? Eu gosto sempre de tentar olhar para o lado positivo, porque se a gente não for positiva, a gente não trabalha com conservação, né, de biodiversidade. Então, eu fiz um levantamento muito breve aqui, e dentro do LEC, né, que é esse grupo de pesquisa que envolve o PED, nós somos 21 mulheres. Então, assim, é bem equilibrado. E uma coisa que é legal é que dentro dos levantamentos, né, periódicos de avaliação do perfil desse grupo,
o Milton até trouxe para a gente que existe uma relação muito maior de artigos publicados por mulheres, e esses são de maior impacto. Então, dentro do nosso laboratório, as mulheres estão sobressaindo. E eu vejo isso pela forma como é trabalhado, pela cooperação, sabe, a forma como a gente trabalha ali dentro mesmo, de apoio um ao outro, da maneira de coordenação, né? Tanto que temos 6 orientadoras, desde a UFMG, do IMA, da Unifal, da UFSCar, da Unicentro, da UMC, além de todas as outras estudantes de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, pessoas que já saíram. Então, somos 21 tentando fazer a mudança, pelo menos naquele nosso espaço. E eu vejo isso como um fator muito bom para a gente pensar que é possível, né? Basta a gente também se juntar, se fortalecer, um olhar para o outro. Esse não é meu momento de campo, mas eu posso dar oportunidade e indicações para outra pessoa que seja. E assim é que a gente trabalha, por isso que funciona. Só para trazer um ponto positivo aqui de esperança. De fato, de fato. Inclusive, esse é um número de seu, do PEL de vocês, mas quando a gente vai olhar o panorama, os artigos assinados por mulheres têm um impacto muito grande. Inclusive, há indicadores de qualidade em relação a artigos feitos por mulheres. Então, assim, a gente tem muita coisa bacana para mostrar o que a gente é capaz. E, inclusive, um ambiente muito mais saudável, muito mais acolhedor e muito mais democrático consegue fazer. Então, eu queria agora que vocês mandassem assim, um recadinho de vocês para quem está chegando, não só para quem está chegando, para as mulheres que estão chegando para fazer ciência, eu acho que é um recado importante, mas também recados como esse aí que a Carla acabou de dizer. Olha, dependendo de como os grupos se organizem, a gente pode fazer um trabalho muito bom enquanto mulher. Então, assim, o que vocês diriam aí nesses momentos finais para quem está chegando ou para quem já está organizado, como já está na academia, mas que pode melhorar esses processos internos? Eu acho que o principal é o que Carla falou agora há pouco, né? A união. Então, eu acho que, assim, que nós, mulheres, a gente precisa realmente estar unida e conversar sobre, né? Sair um pouquinho do capitalismo científico e de produção de artigos e ter tempo para conversar, para falar sobre, né, sobre o que está acontecendo, se tem alguma coisa que ficou incomodada, falar para outra mulher, para a gente poder, né, se fortalecer e perceber que muitas vezes realmente as coisas não são normais e que a gente pode se fortalecer e se unir para fazer, né? A gente não consegue lutar sozinha, né? Então a gente consegue se fortalecer com uma outra mulher e continuar, né, para não sair da ciência, porque os casos, né, a gente fez uma pesquisa, está fazendo, na verdade, uma pesquisa, né, sobre assédio na academia, de uma forma geral, principalmente em relação a trabalhos de campo, e a quantidade, né, de mulheres que desistiu da sua carreira por conta de assédio é muito grande, né, a gente sabe disso, mas quando a gente vê os números, a gente fica realmente impactada. Então, eu acho que é isso, eu acho que é conversar, se unir, e entender que realmente nós, como mulheres, a gente precisa disso, não é uma questão de, não preciso, tá tudo bem, eu tá no trabalho só com homens e eu consigo. A gente consegue, mas não é questão de conseguir, é questão de não precisar passar por isso, né? De poder se unir e realmente ter uma carreira mais tranquila, mais humana e com menos problemas de saúde mental. Carolina, você quer falar? Acho que o seu áudio está fechado. Não. Aqui está aberto. Já estamos escutando. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu penso assim, que as mulheres, eu vejo assim, que as mulheres, que eu, no meu caso, sou mais velha que as meninas que estão aí, eu não posso aceitar que as mulheres sejam tratadas ainda no âmbito que eu possa influenciar da mesma forma do passado, né? Eu vejo que a gente tem essa condição de mudar, de alterar isso, né? Nas experiências que eu tive de gestão, de coordenação, assim, eu vi que nós podemos fazer diferente e nós podemos, assim, influenciar para que as mudanças ocorram, né? Ainda que
onde eu vivo, assim, nos lugares de departamento que eu trabalhei, os homens não foram tão, assim, impositivos, né? Porque a maioria das vezes era pioneira, já nasci coordenadora. Aí, então, assim, a gente pode influenciar essas coisas, né? Fazer com que as mulheres tenham mais oportunidade. E aqui no nosso PELD, tem maior número de mulheres, quem publica mais são as mulheres, né? Quem faz as premiadas, né? Nós ganhamos muito prêmios ano passado, esse ano também. As mulheres que ganharam para todos os prêmios, e só um homem que ganhou esse ano, né? Mas no conjunto, as mulheres elas são bem fortalecidas, né? Porque a gente vê que tem muitas barreiras, né? Então, eu vejo que nós, que estamos no mesmo espaço, quando a gente ocupa uma posição que possa influenciar os outros, né? Eu, quando observo, eu falo, né? Eu falo e mostro, né? Para as autoridades que possam ouvir, né? Eu coloco isso, né? Da condição, né? Eu judicializo também, se eu percebo que há uma influência, por exemplo, projetos que não são aprovados e que a gente não tem uma clareza por que não foram aprovados, eu entro, sempre a gente entra questionando o critério que foi usado, né? Porque se tiver algum filtro de qualquer tipo de preconceito, nós conseguimos ganhar, né? Então, quando as coisas são muito claras, né, esse preconceito, a gente fica mais fácil de lutar, mas tem coisas que são veladas, né? E são anônimas, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre dar a mão para quem está chegando. Eu vejo assim, no meu lugar, assim, de facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas que são mais jovens, elas não tenham que passar pelas mesmas coisas que eu passei, entendeu? Porque, senão, eu não sinto que houve uma evolução também, né, da sociedade. Exatamente. A postura de cada uma, né, importa muito, inclusive de dizer para o colega, olha, isso que você está falando não é legal, porque a gente também tem que dizer isso para o colega, às vezes, né? Às vezes você tem uma relação que permite, às vezes na própria relação interpessoal, dizer, olha, isso que você falou não foi legal, você foi machista. Às vezes uma postura já ajuda a melhorar aquele ambiente, né? Porque como é estrutural, às vezes as pessoas dizem isso e falam, caramba, sem noção totalmente, né? Então, tem mulheres que acham que a gente não tem que educar, mas eu acredito na educação, então acho que às vezes um bom toque faz o camarada perceber alguns equívocos que ele está cometendo ali, né? E se não der jeito, vamos judicializar mesmo, é o jeito. E aí, Felícia, e você? O que você disse para as meninas que estão começando? O que você disse qual o seu conselho para o ambiente acadêmico, de forma geral? Pois eu concordo com tudo que está sendo dito aqui, né? Então, eu vou só complementar também a fala da Carolina, dessa postura em relação aos outros, eu complementaria com a postura em relação a nós mesmas. Faz um tempinho eu estava ajudando uma colega a preparar o currículo e a carta de apresentação para uma vaga fora, e daí eu li, né, a carta dela, e eu disse, não, tu tem que se descrever como se tu fosse um homem europeu, com a autoestima, né? Porque tu sabe de um homem europeu? De um homem europeu. Porque, assim, tu sabe tudo que tu fez. Tu tem que dizer, eu liderei o experimento tal, eu fiz isso, isso e isso. Não pode achar que só porque fazia parte do teu mestrado ou do doutorado aquelas atividades, que elas são irrelevantes. Não, se tu teve uma posição de liderança, tu vai botar. Se tu fez um curso, tu deu aula, tu tem que colocar. E daí tu tem que falar de si mesma como alguém que tem uma autoestima enorme. Eu sei que às vezes é difícil, a gente já tem todas aquelas questões que são incutidas em nós desde que a gente é criança, né? De ter que ser perfeita, de ter que, às vezes, não falar muito alto, de não se mostrar muito, mas, assim, a gente tem que, mesmo que tenha esses sentimentos, a gente tem que tentar diminuir eles e advogar por nós mesmas, né? Eu acho que eu tô com vontade muito de rir aqui, Felícia, porque ela
Eu estou com vontade de rir com a sua fala, porque eu só estou me lembrando assim que a autoestima do hétero tem que ser estudada também na academia, né? Porque é uma autoestima muito Principalmente acima, porque, né? assim, ó, no momento de uma entrevista, no momento de uma carta de intenções, até às vezes a forma como tu vai escrever o projeto, tu tem que demonstrar uma segurança, uma certeza de que tu vai conseguir desempenhar aquela atividade, que tu é a melhor pessoa do mundo para desempenhar aquela atividade. Mas os números Então, mostram isso, né? Que desempenhos iguais, as mulheres mostram autoestima mais baixo. Isso é sério, isso está já bem mapeado. Ou até seja, às vezes as para mulheres escrever, acreditam menos nelas do que os caras que têm a mesma capacidade acreditam. Isso é real. E a gente realmente até para precisa escrever um muito rever. e-mail, escrever no e-mail, você poderia, por favor, me enviar aquele dado que eu te pedi? Não, vai enviar assim, conforme combinamos, você ficou de me enviar tal dado. Então, não precisa ficar muito pé atrás. Acho que tem que meter o pé na porta mesmo, que esse é um lugar que também nos pertence. Bacana, gostei do recado. Emanuele, e você? Você está muito voltada para quem está chegando na academia, né? Você está muito voltada para as meninas que estão chegando. E aí, o que você... É para as novas. E aí, o que você diria? Bem, eu concordo muito com o que todas essas mulheres falaram, né? A fala de vocês é muito rica, muito importante para as meninas que estão chegando, meninas como eu também, que me inspiram em cada uma de vocês. Então, saiba que a fala de vocês realmente é muito importante e nos inspiram. Eu concordo também com a Felícia quando ela fala, né, que às vezes a gente tem essa síndrome aí de impostora, que a gente pensa, não vamos conseguir, não somos capacitadas, e também porque às vezes, muitas vezes é imposto para a gente, né, que nós mulheres somos menos que os outros. Só porque somos mulheres? Como assim? Então, que a gente possa criar força, criar vontade de sermos pessoas melhores, porque nós somos melhores também. Nós somos boas no que fazemos. A gente tem que lutar, a gente é guerreira, a gente luta todos os dias para estar no nosso âmbito aqui acadêmico. Como vocês contaram a história de vocês, cada um aqui passou por alguma coisa para ser forte como é hoje, para ser um castelo, né? Assim, de pedra como é hoje. Porque vocês lutaram, vocês viveram isso. E que outras meninas, quando a gente alcançar, assim, padrões mais elevados, elas não passem por isso, né? Que elas venham fortes também, elas vejam capacidades que elas têm, porque nós somos fortes, e que a ciência precisa de todos nós, né? Para a gente realizar a pesquisa, a gente não precisa apenas do homem, a gente precisa dos dois, a gente precisa sermos fortes, sermos iguais, que a gente tenha uma sociedade assim mais igualitária e que todos alcancem o direito. Independente do PELD aqui que está representado, mas que todos nós temos o mesmo incentivo com as mulheres, com os homens, que seja algo igualitário, né? Que a gente possa, assim, cada um ter uma experiência boa, passar por coisas boas, porque nós merecemos isso, nós somos muito fortes, então, assim, eu fiquei honrada de estar numa bancada aqui com vocês, no roda de conversa com vocês. Eu acredito que foi muito revigorante e escutar cada história de vocês também é um incentivo para as meninas. Então, que vocês saibam disso, que vocês são incentivos não só para vocês mesmos, porque isso tem que acontecer, a gente ser nosso próprio incentivo, mas também para meninas, mulheres que às vezes pensam que é muito difícil e que a sociedade vai tomar conta da gente, mas não, nós tomamos conta da sociedade e nós podemos ir por cima também. Gente, que delícia que foi esse bate-papo. Olha, foi 1 hora, mas acho que iríamos para 2, assim, tranquilinho, porque o bate-papo tá muito gostoso, ideias muito bacanas, então que cada um de nós possamos estar muito fortes para cuidar desses ambientes, né? Que a gente possa estar ali atento a esses ambientes, esse cuidado com as meninas que estão chegando, né? Essas mulheres que estão chegando na academia, que a gente possa estar também lutando por novas políticas que possam trazer, possam perceber, né, essas diferenças e possam entender a necessidade de carreiras diferenciadas, que as mulheres possam escolher entre ter filhos, não ter filhos, mas conforme a sua decisão pessoal, e que elas possam também ser respeitadas quando fazem esse processo de afastamento, cuidar de filhos, que cada olhar desses tenha
a oportunidade de construir uma ciência melhor, porque nós precisamos dela. Meu agradecimento muito especial a cada um de vocês, que a gente possa se encontrar em próximos episódios do nosso podcast, para que a gente possa falar de temáticas tão importantes quanto essa. Um abraço a todas. Tchau, tchau, um abraço. Obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau, Até gente. mais. Obrigada.